Prazer, Bruno de Deus por aqui. Eu sou escritor de mistérios e leitor desse gênero. Adoro ler livros de terror, suspense e, claro, mistério. E estamos aqui no quadro Bora Ler, onde eu leio junto com vocês um livro capítulo a capítulo e reajo a eles como se fossem episódios de uma série. Então fique sabendo que neste quadro, neste canal, nós temos compromisso com spoiler. Esse vídeo é ideal para você que, assim como eu, está lendo o livro da vez, para que a gente possa comentar juntos os nossos surtos, capítulo a capítulo de histórias misteriosas, que é o foco desse canal. Mas se você procura uma resenha sem spoilers, eu convido você a acessar o meu perfil no Instagram. Se você quiser saber dos reacts sem spoilers, confira no meu TikTok. E se você não se importa com spoilers ou está lendo esse livro, bora continuar a assistir esse vídeo. Eis que o perfil Psycho Thriller lá no Instagram começou a leitura coletiva deste livro e eu vi nisso a oportunidade de começar a leitura deste livro, que eu estou enrolando há um tempinho, devo admitir. Mas antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho sobre a sinopse, que eu devo admitir que eu não gosto muito de ler sinopse não, mas nesse caso aqui, para a informação de vocês, a gente vai compartilhar esse lance. Ao herdar propriedades do tio-avô, Kalila se muda contra sua vontade para o Alto Cedro, cidade onde a mãe cresceu. Era para ser uma solução para as dívidas de mãe e filha em um novo começo, mas logo Kalila se vê embrenhada em maquinações da política local e na ambição e nos segredos dos novos colegas. Com o assassino da Carranca cada vez mais próximo, a jovem corre o risco de ser silenciada e descobre que não pode confiar em ninguém. Quanto sangue Kalila verá derramado até descobrir as motivações por trás dos algozes. Marcados é um thriller para jovens adultos que promete agradar os fãs de tramas misteriosas. Odinutes, não sei falar esse termo, desculpa, e da saudosa coleção Vagalume. Então estamos falando de um slasher brasileiro, amo, sou, mais disso, pelo amor de Deus. Vamos começar essa leitura então. Acabei de ler o primeiro capítulo, tô com uma suspeita daquelas braba. Pra mim, a mãe da Kalila e o quarentão bombado, eu já tô desconfiando dos dois. Pra mim, os dois aí tem um tipo de cumplicidade no esquema de matar homens para que a mãe da Kalila pegue as heranças. É isso, né, pessoal? Uma obra aí de slash não tem como você ficar sem criar teoria de uma porrada de assassino pra tudo quanto é lado. Belezinha, cheguei no capítulo 2 aqui, nós fomos apresentados ao elenco desta história, não é? Provavelmente as vítimas do slasher que nós estamos prestes a alcançar. Mas finalizou ali com uma outra pulga atrás da minha orelha barra confirmação da minha teoria. Essa mãe da personagem principal, a mãe da Kalila, é uma mulher muito suspeita barra criminosa. Tá envolvida aí com uns negócios meio esquisitos, falou mal aí da vítima. Então tenho certeza sim que ela tá por trás dessas tramóias. Se não foi ela a responsável pela morte dessas pessoas que deram suas heranças pra ela tá envolvida em um esquema. O cachorro do vizinho também concorda comigo, dá pra vocês perceberem. Gente, é sério, o que foi esse capítulo 3? Não, o que foi esse capítulo 3? Você já começa descobrindo que, na verdade, o cara que morreu de infarto, o tio-avô da nossa protagonista, não morreu de infarto, morreu assassinado. Onde? No quarto que ela tá dormindo. Que legal, na mesma cama onde ela tá deitadinha ali, o corpo do tio dela tava estirado, todo ensanguentado, sem olho. Foi Vitória Regia cobrindo as intimidades. Aí, como se não bastasse isso, tu vai ter um confronto, né, tipicamente dito, da sua mãe, que aparentemente é uma psicopata viúva negra, que tem um comparsa, que é o cara que você pegou carona pra chegar no lugar onde sua mãe tá. E aí termina com a mãe dando uma sentada nesse comparsa. Gente, sem contar que tem uma prova no meio disso tudo, não é? Uma prova, estudar, sabe? Tentar passar numa escola famosa que a mãe insiste que a filha tem que entrar. Capítulo 4 de Marcados, nós somos apresentados a outra personagem, que é a Marta. Entretanto, no final do capítulo a gente já dá tchau pra ela, porque ela é a primeira vítima do assassino em série que usa aquela máscara de Carranca, que é essa máscara aqui de trás, que eu não sei se vai dar pra vocês verem, não é mesmo? E, gente, vou ver um negócio ali meio sinistro, porque a Marta tem um filho, o Guga, e o assassino aparece chamando a atenção dela pegando o boné da criança. Então, afinal de contas, o que aconteceu com essa criança? Tadinha da criança, não é mesmo? E a Marta tinha relação com a Cora, que é a mãe da Kalila, essa mulher que eu tenho aí um pé atrás. Capítulo 5, meus amigos. Capítulo 5, as coisas estão começando a se interligar. Afinal de contas, temos aqui Kalila dando
dando uma olhada ali no antiquário que ela recebeu de herança do seu falecido tio, que foi morto de forma brutal. E nesse antiquário, ela vê algumas coisas que chamam sua atenção, que por acaso são o quê? Carrancas, que são usadas como inspiração para a máscara do assassino que está causando aqui em Marcados. Também temos notícia da segunda vítima, a Marta. Uma notícia de TV que a Kalila vê e a Cora reage de maneira assim... suspeita pra variar, né? Ou mulherzinha suspeita. E no capítulo 6 de Marcados, somos apresentados aí pro Caetano, outro personagem, e literalmente esse enterro virou elite. Pessoal, chegamos naquele momento onde a gente conhece mais sobre o Wilman, que é o colégio ali de elite da galerinha, né? E você tem acesso a quem? Um bando de gente nerd, concurseira, mas que também é safada, entendeu? Eles estão aí, a gente descobre que o Caetano e um amigo dele, que é o Danilo, eles acabaram se envolvendo com a Marta, que foi a mulher que foi a primeira vítima do Carrancudo, que é o meu apelido em homenagem aí, meu apelido carinhoso para o serial killer dessa obra. Carrancudo matou Marta. A coisa que a Marta fez pra ela acabar sendo ali retirada da sociedade foi que ela se envolveu de forma íntima, se é que vocês me entendem, com dois estudantes dela, menores de idade. Um deles era o Caetano, o outro era o Danilo. E aí você tem aqui nessa parte todo um rolê de uma festa. Você acaba encontrando outro personagem que também é um estudante da Ilma, que é o André. E André, ele é a segunda vítima do Carrancudo. Então aquela cena assim, clássica de filmes slashers, né? Tá todo mundo numa festa, enchendo a cara, se divertindo, pegação ali. E aí de repente aparece um cadáver, nesse caso um cadáver que caiu dentro da piscina e manchou a água toda de vermelho antes que alguém pudesse vomitar na água ou pular pelado lá dentro. Capítulo 7, bem curtinho, somos apresentados a senhorita Soraya. É importante a gente dizer que tá rolando ali como se fosse um grêmio estudantil, sabe? E tá tendo aí uma rixa entre alguns dos alunos, dentre eles a Soraya, que é a participante ali mais popular, o André, que foi o corpo, né, ensanguentado na piscina, que a gente acaba descobrindo que ele não morreu, tá, galera? Foi um acidente, entre aspas, porque alguns acham que ele escorregou e bateu a cabeça na quina da piscina, outros acham que ele foi empurrado, e o capítulo termina com a Michi, uma das outras personagens que é apresentada aqui, acusando o Caetano do capítulo 6 de ter sido o cara responsável por esse acidente. Alcançamos o capítulo 8 de Marcados na visão da Kalila, e pessoal, a Kalila tá ali ainda com o triplex na cabeça dela, depois de ter descoberto que o tio-avô faleceu. E ela tá decidida que ela precisa saber mais sobre isso e denunciar a polícia, então ela vai lá conversar com o delegado para fazer um boletim de ocorrência. Só que esse delegado é o quê? Corrupto, isso mesmo. Porque de repente, do nada, aparece a mãe dela lá, a Cora, a mulher suspeita, e o delegado faz o favor de apagar a foto que a Kalila tinha do tio dela, morto. Gente, isso dá muita raiva. E pra piorar, não é? O capítulo acaba com o quê? Com um tiro. Então, será que foi esse delegado que queria abafar esse caso? Afinal, ele deixou claro ali que os motivos deles não investigarem os crimes que estão acontecendo, fora o crime do tio-avô dela, o Licurgo, que foi chocante, a questão também da morte da outra pessoa lá no cemitério, a Marta, que teve a cabeça no cemitério, em plena luz do dia, assim como a Kalila fala. E eles estão abafando isso com a desculpa de ser por conta do turismo da cidade, sabe? Raiva. Capítulo 10, somos apresentados ao Fred, que é o quê? Que é o padrão da turma, não é? Estudou no Ilma. A gente vê ali ele sofrendo por ser padrão e por ninguém querer ir tomar banho na piscina dele. Só que acontece uma coisa interessante aqui. A gente acaba vendo que ele ouve ali por trás da porta uma conversa da mãe dele. É importante dizer uma coisa que eu esqueci de dizer na última parte desse vídeo, que a mãe da Kalila, na verdade, recebe uma grana pra não falar sobre o assassinato que aconteceu na pousada dela. E quem faz aparentemente esse pagamento é a mãe do Fred, o padrão, que está conversando com quem? Com o delegado, que está falando para a mãe de Fred que aconteceu um tiro na lanchonete onde Kalila e Cora, sua mãe, estavam. Então, gente, todos os personagens desse livro aqui, pais e filhos, etc., estão envolvidos num rolê muito estranho. Capítulo 10, temos aí a visão de Kalila, mais uma vez, e felizmente ela saiu junto com sua mãe ali, vivas do atentado no restaurante, né? Aparentemente não, quer dizer, aparentemente não, a gente não sabe quem foi que levou o tiro ou se atingiu alguém, só sabemos que os vidros estilhaçaram e caíram na direção da Kalila e da mãe dela, Cora. E elas aí foram tratadas, mas no foco muda, não é? Para o fato de que Kalila conseguiu passar na prova do Ilma em primeiro lugar, mesmo chutando todas as
perguntas ali exatas. E aqui a gente tem então o início, a fase escolar do livro, aparentemente. Afinal de contas, nós temos Kalila indo para o seu primeiro dia de aula e conhecendo o restante do elenco que a gente conheceu ali um pouco deles nos capítulos anteriores. Então, todos os personagens apresentados até então agora estão ligados a Kalila. Capítulo 11, gente. Capítulo 11 tá tudo interligado de uma maneira assim muito doida. Deixa eu te falar que tem muito personagem mesmo, meu qual eu até risco de ficar meio embananado com tudo, mas tá dando pra entender mais ou menos aqui, tá? Né? O Fred padrão, a gente vai começar agora a usar o nome deles com alguma alcunha pra facilitar o nosso processamento aqui. Fred padrão contou, aí espanou tudo pra Kalila, protagonista. Contou de todas as tretas que envolviam a escola, da questão da Marta, que foi a mulher que teve contou do envolvimento dela com o Danilo Olhos Azuis e o menino ruivo, que eu esqueci o nome dele agora, Caetano, que eles tiveram ali um lance errado, só que envolvia também a questão de um outro personagem, que é o João, o piscineiro, que ele meio que tá envolvido aí com coisa errada, com tráfico de drogas, e aí ele meio que foi usado aparentemente quando bode expiatório pra limpar a imagem do Wilma. E gente, se deu uma confusão incrível, porque no final desse capítulo a gente acaba descobrindo que o João trabalhava onde? No antiquário que Kalila herdou. Tudo ligado. Capítulo 12, protagonizado aí por Fred, o padrão. Aqui a gente tá compreendendo um rolê errado com o João. Rolando um negócio meio tenso ali no banheiro, se é que vocês me entendem, quando acontece no banheiro masculino e alguns homens entram no mesmo cabine. E o Fred tá querendo escapar ali do João, que tá dando umas investidas meio safada pro lado dele. Só que aí, quando ele tá meio que prestes a sair, ele vê quem? Ali no banheiro também. O nosso querido Carrancudo. Eu pensei de verdade que o Fred seria a próxima vítima do Carrancudo, entretanto não é o que acontece. Fred descobre então que João aparentemente foi morto por Carrancudo. Capítulo 13, Kalila. Agora ela se tornou uma personagem ali popular dentro do Wilma, afinal de contas ela enfrentou o valentão Rock e defendeu o Sr. Caetano, que em primeira vista foi um rival dela na sala de aula. Só que com o desdobramento aí da morte por overdose do João, as coisas aí saem do controle, afinal de contas, Caetano está mais isolado do resto do pessoal, fazendo que Kalila se sinta até mal por ele. E as coisas dobram ainda mais com o aparecimento de um outro personagem, um senhor calvo e bigodudo, que está gritando ali na entrada da escola, na catraca da escola, que todo mundo precisava saber o que a diretora da escola fez com aquele pobre rapaz. Na minha teoria, ele está falando do João, não é? Que serviu de bode expiatório para limpar a imagem do Wilma lá naquele caso da Marta com os 2 alunos. Capítulo 14, Caetano, que ainda nutre aí sentimentos ruins contra Kalila. Afinal de contas, Kalila tomou o seu lugar e tomou seu direito sobre a bolsa. Afinal de contas, Kalila ficou em primeiro lugar e ele ficou em terceiro lugar, então ele se sente injustiçado. Eis que temos então um dilema, porque ele está sendo escorraçado por todos por ter compartilhado, entre aspas, uma montagem com Rock fazendo coisas com Danilo, se não me engano, e todo mundo coloca a culpa nele, porque antigamente todo mundo acredita que foi o Caetano que compartilhou o vídeo dele com o amigo dele e a professora para todo mundo. Só que ele afirma que não foi ele o cara responsável por gravar e por compartilhar esse abuso. Eis então que, nesse mesmo dia de aula, tem um trabalho em grupo e o Caetano é convidado por Kalila a participar ali desse trabalho, que é nada mais nada menos que refazer as questões de matemática da prova que deu a bolsa para Kalila. Só que se a gente lembrar dos últimos capítulos, Kalila fez a prova ali só por fazer e mesmo assim tirou o primeiro lugar. Quando o Caetano percebeu que a Kalila estava se sentindo incomodada, ele logo ligou os pontos e pensou algo que eu pensei também, só que eu não comentei com vocês, por medo de estar errado, né? Vai que Kalila era um gênio. Mas essa foi a questão que ele chegou em conclusão. Ele afirma que Kalila adulterou as notas e ele culpa principalmente a diretora. Então ele vai procurar aí se unir ao homem bigodudo e careca que estava contra ela aí no último capítulo. Entretanto, quando chega ali na loja de tabaco, onde ele aparentemente estava, ou trabalhava, ou era dono, ele acaba descobrindo que este homem, que seria seu aliado contra a diretora do Wilma, foi morto. Pessoal, cada capítulo uma pessoa morre aqui, slasher mesmo, não é mesmo? Só que a morte dele foi emblemática, porque ele foi amarrado em um caminhão e o motorista do caminhão seguiu sem saber que o cara estava amarrado ali. Só sobrou ali uma perna do homem, pra vocês terem noção como é que foi esse acidente, entre aspas. O que faz com que o Caetano fique mais assustado ainda é porque ele achou uma carta com a imagem do Saci Pererê. Então é impossível você não associar
a ilustração do Saci com as condições da morte desse homem. E aí eu fico me perguntando, será que Carrancudo está por trás disso? Será que Carrancudo faz com que as mortes das suas vítimas tenham algum tipo de associação com as criaturas do folclore brasileiro? Seria muito interessante esse conceito, não é mesmo? Será que é esse conceito mesmo ou será que é só uma coincidência? Vamos ver nos próximos capítulos. Capítulo 15, Kalila. Temos aí um começo de capítulo daqueles porradeiros que você fica até meio desintonizado, não sei como é que fala, assim, você fica meio perdido, na verdade. O que tá acontecendo, afinal de contas? Afinal de contas, é quando vou de um jeito, começou do outro, de uma maneira muito chocante. Entretanto, nós voltamos no tempo para entender o que tá acontecendo e nós temos acesso aí a uma festa de fantasia que, na moral, eu queria muito participar, afinal de contas, todos estavam vestidos com algo da cultura brasileira, uma coisa que não acontece aqui no Brasil, pelo menos em nenhuma festa de fantasia que eu já fui. Claro que tem o chato do Caetano, que é um personagem que eu meio que achei interessante no começo, mas eu tô achando ele um chato agora no decorrer dos capítulos. Afinal de contas, a festa continua na casa do Fred, que é o padrão. Aí acontece o quê? O povo começa a encher a cara, né? Adolescente, quando fica sozinho e enche a cara, faz o quê? Brincadeiras que dão em tretas. Começa ali, óbvio, uma pegação entre todo mundo e umas verdades jogadas no ventilador. Quando finalmente o Estraga Festa chega, né? O Caetano chega ali pra, sei lá, fazer o quê? Aí nós temos um ponto aqui que eu devo levar em consideração, que é o senhor Eduardo Dado, que é o primeiro cara ali que entra em contato com a Kalila. Eles se encontram primeiramente no ônibus em direção ao Wilma. E aí joga aqui uma suspeitinha nesse capítulo, que o Dado, ele mora perto do Wilma. Então por que ele estava pegando um ônibus e para que ele estava fazendo essa amizade com a Kalila, já que ele ficou em segundo lugar na lista de bolsistas? Ou seja, a Kalila pegou o lugar dele. E ele começa a agir de forma muito estranha, ele vira um suspeito muito grande. Entretanto, como o livro já deixa claro que ele seria um suspeito em potencial, eu tenho certeza que ele não é o culpado, ele não tem nada a ver com o Carrancudo. Eu acho que já tá na hora de eu começar a brisar sobre isso, né? A pensar em quem, afinal de contas, é o Carrancudo. Por que ele tá fazendo isso? Só que eu admito pra vocês que eu não faço ideia de quem que é o assassino desse rolê. Capítulo 16, Caetano. Eu falei mal dele da última parte desse vídeo e agora eu tô me sentindo mal. Porque ele não parecia tudo isso não, sabe? Ele parecia só uma liçãozinha. Agora, tipo assim, ser espancado até a morte já é uma coisa diferente do que eu imaginava. Mas gente, a situação aqui tá tensa e tudo indica que o Carrancudo está entre os adolescentes, tá? Isso seria um pouco óbvio, né? Mas eu ainda tinha suspeita de outros personagens aí estarem envolvidos, algum adulto que é bem treteiro, entretanto não. Afinal de contas, alguém misterioso afundou o nariz do senhor Caetano dentro da própria face. Gente, sei lá. Mas antes disso acontecer, Caetano chegou na festa e começou a mandar umas verdades ali pra tudo quanto é lado. Ficou falando assim, apontando o dedo pra todo mundo, falando assim, você é culpado disso, você é culpado daquilo, você é culpado daquilo outro. Então, se ele foi morto, foi porque uma das coisas que ele falou são a verdade. E tudo envolve o caso que o Danilo e o Caetano sofreram com o abuso que a Marta fez. Que envolvia todo o rolê com as drogas, que culpou o João. E que o Caetano falou que foi, na verdade, o padrão, gente, esqueci o nome dele. Acabei de ler o nome dele, o Fred. Foi o Fred que implantou essas drogas dentro da mochila, porque ele sentia ciúmes da questão da mãe dele ajudar o João nos estudos ali, né, pagando os estudos dele. Gente, toda uma confusão, envolveu até a Marta, falou que ela... A Marta não, gente. Envolveu até a Misty, falou que ela foi a responsável por ter compartilhado o vídeo. Ela agiu de uma maneira muito esquisita também, como se não importasse dela estar sendo acusada. Só que o lance é, Kalila acaba escorregando no sangue de Caetano, que levou uma surra de Danilo, porque ele falou muita coisa. Uma surra bem agressiva mesmo. Danilo acabou com ele. Tipo assim, arrancou sangue mesmo. Só que alguém, que a gente não sabe quem é, no momento que o Caetano estava ali no banheiro, com a Kalila que escorregou no sangue, bateu a cabeça na pia, estava desacordado, e o Fred vomitando horrores ali do lado, alguém pegou a cabeça do Caetano e amassou contra a parede. E matou ele. Era alguém que estava dentro dessa casa. Entretanto, pode ser um dos estudantes, né? Como eu tô pensando. Mas agora eu também lembrei de outra parte. Quando o Caetano chegou dentro dessa casa, na casa do padrão, da casa do Fred, o portão estava meio aberto. Então talvez o Carrancudo entrou e aproveitou dessa situação para fazer todo esse rolê aí. E jogar nossas suspeitas contra os adolescentes. A música dos vizinhos ali, né, do carro passando, pra simular a festa que virou um enterro pra variar nesse livro aqui.
Capítulo 17. Cachorro Kalila. Gente do céu, esse aqui virou eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Na moral, tá tipo assim, gente. Todo mundo não. Misty se provou uma pessoa absurdamente suspeita desde o capítulo anterior e agora definitivamente eu acho que ela é o carrancudo, porque não tem jeito, gente. Se ela não for o carrancudo, ela é tipo assim, a nova mafiosa do rolê, porque ela, sei lá, virou uma chavinha ali e parecia que ela sabia exatamente o que tinha que ser feito pra desovar o corpo do Caetano. Ela simplesmente acusou todo mundo, falou: olha só, queridos, se vocês não se livrarem desse corpo e não contarem pra ninguém, eu vou culpar você e eu vou sair livre dessa. E ela agiu ali e fez tudo de forma muito fria, como se ela tivesse planejado isso antes de tudo, entendeu? É com o cachorro latindo mesmo aí no fundo que a gente vai conversar sobre o capítulo 18, onde o protagonista é Fred, o padrão, e gente do céu, que situação mais bizarra é essa? Afinal de contas, a Misty é uma mafiosa, a mãe da Kalila é uma mafiosa, a mãe do Fred também é uma mafiosa. Então não dá pra você colocar as mãos e falar assim que uma das três ali que são as top suspeitas pra mim. Se bem que a prefeita não, a prefeita é só uma filha da mãe mesmo. Mas a mãe da Kalila também só tá recebendo dinheiro pra abafar o caso. Mas a Misty tá muito na cara que ela é uma psicopata, saca? Ela é muito doida, manipuladora, assustadora. Só não sei ainda se ela é a carrancuda. O carrancudo, né? A carrancuda no caso. Meu Deus do céu, sabe? Ela enxerga as mortes todas como uma vantagem pro grupo dela fechadinho de amigos. E ela usa de justificativa de que aquilo ali pode ser transformado em uma coisa positiva pra todo mundo. Então, tipo assim... Capítulo 19. Kalila aqui como personagem de foco. E pessoal, olha só que coisa doida. A mãe da Kalila era a Sugar Baby da diretora do Wilma. Isso mesmo, Rosalba pagou todas as suas contas e continua pagando até hoje em dia. E a gente finalmente entendeu um pouco por trás da questão da Kalila ter sido ali enfiada dentro do Wilma em primeiro lugar como bolsista. Capítulo 20, Kalila mais uma vez. E eu gostei bastante da atitude da Kalila aqui, porque ela tomou as rédeas ali da própria vida. Afinal de contas, ela descobriu o esquema da mãe, o envolvimento dela com a diretora, e foi lá tirar, né, uma com a diretora e colocar as cartas nas mesas. Tipo assim, mandou real: filha, você tá na minha mão, você vai ter que me obedecer. Então, já que você armou essa pra mim, eu vou continuar aqui no poder pra segurar aí a marimba que você me enviou. Você me enfiou, na verdade. E você vai fazer o seguinte: você vai pagar as mensalidades do Eduardo, que merecia estar em primeiro lugar e sendo um bolsista do Wilma. A diretora decidiu fazer o que a Kalila mandava. Além disso, ela também pediu outra coisa que não conta pra gente o que ela queria. E nós temos ali o final do capítulo com uma notícia um tanto quanto interessante. A Soraya, que era a principal ali na disputa política interna dentro do colégio, ela foi transferida de colégio porque vazou algumas fotos dela fazendo coisas impróprias dentro da biblioteca, se é que vocês me entendem. E isso acaba abafando a questão do desaparecimento do Caetano. Capítulo 21. Fred, o padrão, em saia justa. Afinal, ele foi uma das peças fundamentais para a questão da queda da Soraya. Aqui a Misty fala que cada um ganhou com essa questão que ela armou pra variar, não é? Que ela junto ao Fred armaram, aliás. E aqui o Fred demonstra que ele tem sentimentos por Kalila, coisa que já tá sendo desenvolvida aí entre os dois há bastante tempo, tá? Capítulo 22, Kalila. E Misty continua com suas artimanhas pra colocar seus amigos em lugares aí de destaque dentro do Wilma. E claro que Kalila é uma fofoqueira, assim como eu e você. E ela estava escondida ouvindo a conversa dela com o Pedro, um carinha reconhecido como o rato da biblioteca, aliás, fantasma da biblioteca. Rato da biblioteca sou eu, no caso. Só que a questão é o seguinte: foi esse carinha, o Pedro, que tirou as fotos da senhorita Soraya junto com o Danilo, fazendo uns pega-pega ali dentro da biblioteca, se é que vocês me entendem. E agora ela tá armando outra pra cima de Dado. Ela quer que Pedro, que tem contato com Dado, que é amigo de Dado, um amigo entre aspas, não é mesmo? Porque aceitou ali a proposta de senhorita Misty de colocar laxante na bebida do menino para que Rock ganhasse o troféu aí de garoto da piscina, se não me engano. Tem uma competição de natação aí que vai rolar nos próximos capítulos. Só que eis que no momento que a senhorita Kalila está ali tentando sair do lugar depois de ter ouvido a fofoca escondida, quem que aparece? Isso mesmo, Carrancudo pega a Kalila, arrasta ela pela cabeça e bate ela a cabeça no asfalto, gente. Esbagaça a cabeça de Kalila.
E vamos que vamos, né, pessoal? Capítulo 23, a Kalila mais uma vez. Kalila protagonizando em vários capítulos ao mesmo tempo, porque o caos está estabelecido aqui, pessoal. Kalila não é... está viva, ela acorda no lixo, mas viva. Por que será que o Carrancudo não matou Kalila? Eu ainda suspeito da Misty, só que eu não tenho também certeza que é a Misty. Porque parando para analisar agora, quando a Kalila estava lá no carro, escondida, ouvindo a conversa do Pedro com a Misty, o Carrancudo apareceu muito rápido. Muito rápido. Então, como a Misty trocaria de roupa ali, já pegaria a Kalila. Então, isso aí me deixa com uma pulga atrás da orelha. E aí acontece o quê? Carol desapareceu. Ela achou o livro de um fundador, que provavelmente é uma das pistas, né, que eles encontraram para descobrir o mistério que está em volta desse livro. E ela pegou o carro dos pais e sumiu. Eis que no final desse capítulo a gente acaba descobrindo que Carol está morta. Ela foi encontrada dentro do carro dos pais, incinerada. E aí acontece também uma questão, né, antes disso ter acontecido, que eu já tô indo com a frente da carro dos boi, porque eu tô chocado com tanto acontecimento, Misty fazendo as suas tramóias e continuando a armar pra cima de todo mundo pra conseguir colocar seus amigos, seu grupo de amigos lá em cima no topo, para que Rock pegasse o primeiro lugar ali entre os nadadores da escola e ganhasse o troféu ali de garoto da piscina, se não me engano, não é seu nome. Capítulo 24, Kalila. Depois que todo mundo aí descobre sobre a morte de senhorita Carol, incinerada dentro do carro, finalmente Kalila consegue recuperar de Pedro o livro que Carol tinha encontrado, o livro do fundador. Misty reaparece e Kalila finalmente consegue colocar as cartas na mesa e expor que Misty está fazendo um monte de tramóia para fazer com que os seus amigos cheguem e alcancem os melhores lugares, os melhores patamares do Wilma, doa quem doer, manipulando e fazendo crimes à torto e à direita. Isso faz com que todos os amigos de até então Misty percebam quanto ela é perigosa e manipuladora e entrem aí no jogo junto com Kalila. Misty sai furiosa. Entretanto, agora Kalila está no comando da galerinha. Capítulo 25, temos Kalila mais uma vez, e dessa vez aqui nós temos a confirmação que o Carrancudo, ou melhor, Carranca, como os jovenzinhos aqui chamam, o assassino em série, não é? Já que agora eles associaram, o Fred também falou que viu o Carrancudo ali no banheiro quando ele viu o corpo do João. E aí a Kalila fala também sobre esse Carrancudo que jogou lá na lixeira, depois de ter batido a cabeça dela contra o concreto. Fez a associação de que, na verdade, Carrancudo tem como modus operandi ali, aliás, assinatura, fazer com que suas vítimas sejam associadas a personalidades do nosso folclore brasileiro. E aí piora a situação. Por quê? Porque teve uma festa nos capítulos anteriores, que eu falei que eu queria muito participar e agora estou repensando nisso, não é? Será que eu queria participar mesmo? Depois dessa eu acho que não. Mas eles combinaram de cada um ir com vestido de uma lenda brasileira. Eis que nesse momento eles se pegam pensando que é bem provável que Carrancudo tenha eles na lista para... Não é mesmo? Eis que no instante que Kalila e os outros começam a ligar para geral para avisar que todo mundo está correndo perigo, Kalila, ao ligar para André, descobre que outro acidente acabou de acontecer. A vítima da vez foi o Sr. Rock, que foi ali golpeado várias vezes com o troféu que ele ganhou na natação, que tinha ali em cima como ornamento quem? O Preto d'Água, eu acho que esse é o nome da entidade do folclore, que ele estava vestido na festa fantasia. Então isso é meio que uma confirmação que cada um ali vai ser morto porque, sim, estavam fantasiados. Eu me pergunto aqui, quem será que deu ideia pra essa festa, né? Afinal de contas, quem deu ideia pra essa festa deve ser justamente o assassino. Esse que é um ponto interessante, que acaba que a senhorita Kalila, ela volta pra casa e ela se lembra de um ponto que o Sr. Fred mencionou, que quando ele viu o corpo do João, ele achou também ali ao lado dele uma garrafa com a imagem do Negrinho do Pastoreiro. E ela lembra que ela tinha uma garrafa da mesma marca, não é, de bebida, que às vezes dá uma pericada ali pra lidar com a vida, não é, isso que estava escondida na sua gaveta. E quando ela vai lá checar essa garrafa, ela encontra o quê? Um envelope preto endereçado pro senhor João. Então, galera, a garrafa que tava com o João é a garrafa da Kalila. Eis que Kalila termina o capítulo falando o seguinte: ô querido senhor parrudão de 40 anos e provavelmente amante de tio e a mãe, prove que você está falando sério quando se diz amigo, porque agora eu vou precisar do seu favor. O que será que Kalila tem em mente? Não sei, vamos descobrir juntos? Vamos. Capítulo 27, Kalila mais uma vez. Descobrimos então que o pedido para o senhor amante de sua mãe e parrudão de 40 anos é que ele ensine ela a atirar. Então ela está treinando ali para ter uma autodefesa, afinal de contas, ser um serial killer que está atrás dela e que tem total acesso ao quarto dela, não é mesmo? Eu acho que eu já deveria ter imaginado isso, afinal de contas o tio, o avô dela,
foi morto dentro do quarto, então é provável que ele já tinha acesso a este quarto há muito tempo. E uma coisa acontece ali: a mãe do Fred, que até então é a prefeita da cidade e que mantém ali a linhagem da família sempre no controle da cidade, ela está perdendo cada vez mais votos, está em terceiro lugar, e em cima dela está o delegado da cidade, e o cara que é corrupto e que está abafando todos esses crimes. E para piorar a situação, a senhorita Misty acabou espanando para geral que tem um corpo, ou melhor, tinha um corpo no incinerador da casa da até então prefeita. Isso faz com que, claro, tudo vire um grande caos. Eis que nós voltamos no tempo e descobrimos que Kalila, o segundo pedido que ela fez para a senhorita diretora da escola, foi que ela comprasse o site mais popular da cidade e, em condição de votos, ela colocasse algo forjado, fazendo com que o delegado da cidade fosse com maior intenção de voto do que a mãe de Fred. Foi uma jogada aí dela para colocar um contra o outro. Eu não entendi direito qual foi a motivação dela por trás disso. Aparentemente, Kalila agora tomou para si o cargo de justiceira da cidade, mas ela tá aí dentro do emaranhado de merda que envolve ela com crime, então eu não tô entendendo o que ela tá fazendo da vida dela. Eu não sei por que ela fez essa decisão, porque ela fez esse pedido, não entendi ainda não. Capítulo 28, Soraya. Aqui a gente entende melhor o que aconteceu com essa personagem depois da saída dela da Ailma, não é? É a garota que foi pega ali na biblioteca junto com o Danilo, fazendo coisinhas. Ela acabou sendo transferida para um colégio que é visto, entre aspas, como inferior, e temos galinho cantando. Esse é costume, hein? É isso aí. Interior de Minas Gerais é sobre. E ela tá fazendo uma festa. Exatamente. Uma festa que aparentemente todo mundo vai. Ainda com o Galo participando do vídeo, a gente chega aqui no capítulo 29. Com o Sr. Fred, padrão, que se prova completamente apaixonado por Kalila, porque ele deixa aí de fazer aqueles flertes dele gratuitos, porque Fred é daqueles que joga flerte pra todo mundo, independente aí da orientação dele. Tipo assim, na moral, é um hobby dele, saca? Postar foto aí nas redes sociais e metralhar flerte pra todo quanto é lado. Mas Kalila, com o jeitinho único de ser de Kalila, capturou esse jovem rapaz. Tenho certeza que um deles vai morrer. Se eu fosse o autor dessa história, eu mataria um dos dois, que eu amo uma tragédia. Kalila, capítulo 30... E rolou, galera, rolou o beijão entre ela e Fred, não é? Eles estão ali na festa do Soraya, envolvidos pela música, tomados ali por aquela vontade de sobreviver, afinal de contas, metade dos amigos deles já foram de base. E é aquele esquema, né, de filme adolescente. Mesmo que esteja uma galera morrendo, é importante ir pras festas encher a cara e aí dançar, mesmo que os drinks sem álcool do Soraya não tenham álcool, pra espairecer um pouquinho e lidar com toda a situação de morte que está ao redor deles. Então é isso, o crush aconteceu. Capítulo 31, Soraya foi a próxima vítima junto ao seu papai. E que coisa mais brutal, hein, galera? Ela lá em cima, no segundo andar, enquanto uma festa está rolando lá embaixo, Kalila e Fred trocando saliva, enquanto Soraya está tentando segurar seus órgãos dentro do seu corpo. E ela abre ali uma live. Gente, como assim você abre uma live? Se bem que se eu acho que se ela tivesse gritado pelo segundo andar, ninguém ia ouvir porque a música tava alta. E o ótimo foi enquanto ela tava sendo, tipo assim, destruída pelo carrancudo. A live tava rolando e o povo tava falando que ela, ai, que linda, que mulher maravilhosa e tudo mais. Em vez de ir lá ajudar ela. Adolescentes. Capítulo 32. Kalila tava ali numa pegação forte com o Fred padrão apaixonado, quando de repente todo mundo surta com visão do corpo de Soraya ali estirado perto da piscina. Afinal de contas, o carrancudo arremessou ela pela janela, pra vocês terem noção de quanto que foi complicado esse rolê. Aí do nada aparece a Misty tentando ali apaziguar a mãe da menina e do pai da menina, que foram, não é mesmo? E Misty apareceu lá do nada. Então, gente, mesmo que no final desse capítulo o André apareça vestido de carrancudo, tirando a máscara e falando que foi ele que estava por trás de todos esses crimes, eu tenho certeza absoluta que é Misty a carrancuda. Capítulo 33, Kalila mais uma vez. Eu acho que tá um pouco escuro esse vídeo, é porque tá começando ali a formar nuvens de chuva. Deve tá fechando assim como no livro. Mas essa é a questão aqui. Eu falei um negócio que a Kalila tinha síndrome de super-heroína antes, mas com esse capítulo eu me lembrei de alguns fatores. Afinal de contas, aqui é o dia em que Kalila vai conhecer a sogrona. E a gente acaba lembrando aqui, graças à descrição do livro, que Kalila tomou aquela atitude quanto a armar uma arapuca ali
com a compra do site mais popular da cidade para afetar justamente a prefeita que está concorrendo e está perdendo, entre aspas, e o delegado, porque foi a prefeita que provavelmente deu um fim no tio-avô de Kalila e o delegado fez vista grossa. Então ela estava querendo o quê? Vingança! Isso mesmo, não somente a questão ali de justiça, se é que vocês me entendem. Kalila se prova cada vez mais parecida com a galera do Wilma, assim como o Fred falou no final desse capítulo, porque ela literalmente usou o padrão para chegar até a mãe dele e expor as verdades, falar ali pra ela que, ó, querida, agora você vai ter que mandar o delegado e a médica que criou essa falsa ilusão aí do acidente do meu tio, expor, né, essa situação. Porque senão a gente vai mandar exumar o corpo do meu tio e você vai ter problemas com isso também. E a prefeita acatou. Capítulo 34, senhorita Kalila, eis que, dado volta ao jogo só como refém. Afinal de contas, Kalila meio que puxou ele para si com uma desculpinha ali. E a galerinha do Wilma acabou sequestrando o Dado, o Eduardo. O que, pra quem não lembra quem que é Dado, foi o carinha que deveria ter pego o primeiro lugar se Kalila não tivesse entrado de forma fraudulenta. Não por culpa dela, mas mesmo assim tomou o lugar do menino. Eis que Danilo fala por qual motivo ele acredita que Dado é o carrancudo. E revela uma coisa muito chocante. O tio da Kalila, a primeira vítima, abusou do Dado. Tanto Danilo quanto o Dado trabalharam no antiquário. E o Licurgo, colocou algo na bebida dos dois e acabou cometendo esse crime. E faz sentido ali a motivação de vingança por trás dessa questão. E também, se a gente for pontuar aqui, tudo que esse cara passou. Além disso que ele sofreu quando ele era mais novo, aconteceu também outras coisas, como principalmente o fato da sobrinha do cara que acabou com a vida dele ter tomado o lugar que era dele por direito também. Então faz sentido ele ser o carrancudo. Entretanto, não sei por qual motivo que tem uma pulga atrás da orelha contra o Danilo, sabe? Eu não sei, talvez ele esteja jogando algum jogo e ele seja o responsável por tudo isso. Sei lá, galera, mas um bom slasher é isso aqui, saca? Eu já fiquei em dúvida várias vezes quem que é o carrancudo aqui nesse jogo. Eu só sei que tem muita gente que não presta, então isso dificulta muito a gente descobrir quem, afinal de contas, é o culpado por tantas mortes. Capítulo 34, mais uma vez, Kalila. Agora ela está junto a Fred na delegacia. O senhor Madureira, que é um delegado corrupto, foi afastado, né? De acordo com as peças ali que a Kalila jogou muito bem, que causou esse afastamento desse cara corrupto. E a Kalila vai confrontar o André e acaba descobrindo que ele realmente é inocente, só que ele fez isso por conta que o carrancudo colocou ali a fantasia dele no jornal da escola. Se ele, admitisse que o André era culpado, se ele se incriminasse, o carrancudo pouparia a vida do restante do grupo de adolescentes e André foi herói aí e tomou a culpa sobre os crimes que carrancudo causou. Eis que no final do capítulo a gente descobre que Dado foi liberto, aparentemente por Pedro, e eles estão na fazenda Albuquerque. E gente, tá caminhando pro fim, eu estou muito ansioso. Vamos que eu tô muito ansioso para ler o próximo capítulo. Descobrir quem, afinal de contas, é carrancudo. A minha suspeita quanto a Danilo, quanto a Misha agora não faz mais o menor sentido, eu não faço ideia de quem é, eu decidi não fazer mais teoria, só quero descobrir a verdade. Capítulo 36. Senhorita Kalila, mais uma vez, e pra sim, a gente resumir o rolê. Senhorita Carol, moça do cabelo rosa que tinha morrido ali, carbonizada dentro do carro dos pais, na verdade não está morta. Foi tudo uma armação dela com o Fred para que Carol pudesse investigar melhor toda a situação que envolvia o carrancudo. E ela meio ali que descobriu que quem está por trás do carrancudo, na verdade, é Rosalba, a diretora da escola que quer dizimar todos os alunos do Wilma. E o Dado, que tinha motivação para fazer o que ela ordenasse. Agora eu quero entender melhor por que aconteceu isso, qual foi a motivação por trás, porque matou uma galera inteira ali. Gente, capítulo 37, Rosalba tem uma página só e vem com um soco na nossa cara, né? Aparentemente, Rosalba tem sim envolvimento com a questão, afinal de contas tem uma descrição aqui falando que ela criou um monstro que agora precisa ser alimentado. Então não é esse o motivo de acontecer uma porrada de morte envolvendo Wilma, e que a motivação por trás disso é simplesmente que ela quer proteger a Cora, que é o mozão dela, e a filha do mozão dela, Kalila. Capítulo 38, Kalila
E o senhor Caio Rossan me fez de bobo 55 vezes nesse livro. E eu estou sendo bobo mais uma vez, que eu... Gente, toda hora a bola de culpado é jogada pra um, sabe? Batata quente. Seguinte, no passado, no antiquário do tio de Kalila, a galera toda aqui é o elenco dessa galera ali desse livro. O povo da Ilma, junto com Kalila. Todos os envolvidos e vítimas estão em uma foto. Ou seja, todas as vítimas... em potencial e vítimas reais, estavam nesse fatídico dia onde Kalila recebeu essa visita de alunos irritantes e riquinhos. Eis que uma coisa aconteceu nesse dia, uma coisa que condenou todo mundo que estava nessa foto. Mas o que é que aconteceu aqui? Não falaram ainda, porque a Cora tá agindo como se fosse uma doida, bateu com uma panela na cabeça da Carol, que morreu, não tá morta mais, e agora já tá condenada a morrer. E, gente, tipo assim, o que tá por trás disso? O que tá por trás disso? Falta pouco pra terminar esse livro e eu tô muito confuso, entendendo, curioso. Vambora. Não sei o que falar, não. Capítulo 39. Kalila. Gente, que desespero que foi esse capítulo. Correria pra tudo quanto é lado, gente morrendo na roda. Todo mundo no Ilma, um correndo pro lado do outro. Toda gente amordaçada. Um morre, dois morre, três morre, quatro morre. Todo mundo morre. Praticamente, calma aí, vamos lá. Vamos tentar lembrar quem morreu. Misty foi de base. Diretora Rosalba foi de base. Parrudão, 40 anos, foi de base. Não, sobrou o Danilo, que fugiu a tempo, felizmente. Sobrou também Fred. Kalila não sei se sobrou não, porque ela recebeu uma estocada ali. E quem é carrancudo, ou melhor, carrancuda? Quem eu não suspeitei desde o começo desse livro? Glenda. A pessoa doce, a pessoa chorosa, a pessoa que sofreu pela morte de tantos outros amiguinhos queridos. Na verdade é carrancuda, essa serial killer insana que estava em busca de matar todas as pessoas que estavam presentes no antiquário quando ela sofreu abuso por parte de Licurgo, que era um desgraçado pedófilo e que fez várias vítimas, crianças. 2, né, no caso que contaram aqui. Galera, que doideira. Surpreso, muito surpreso, surpreendido. Fui feito de trouxa totalmente. Mas ainda tem mais coisa pra gente descobrir aqui. Tá bom, a gente tem barulho dos vizinhos ali, mas eu vou falar sobre isso mesmo assim, porque puta merda, desculpa a palavra. Capítulo 40, Kalila. Gente, embate entre aspas final, mas que confusão, que luta brutal. Cora e Kalila fizeram de tudo pra sobreviver a Glenda, assassina feiaça ali, descendo a espadada em todo mundo. Elas conseguiram finalmente então acabar, né, de vez com o Carrancuda. Entretanto, uma confusão estava acontecendo ali atrás. De repente, a Kalila toda destruída chega no corredor e se depara com Danilo todo fudido também. Perdão da palavra, mas eu não tô conseguindo parar de falar palavrões. Dizendo que teve que matar Fred porque Fred matou o Dado e ele sabia que Fred era carrancudo e por isso teve que matar Fred. E a senhorita Carol aparece do nada, ainda viva, mesmo que aparentemente ela estava morta, mas ela estava viva de novo, falando que quem era o carrancudo era a mãe da Cora e caiu no chão. E a Cora simplesmente fez o que eu fiz aqui agora, desistiu de tudo, saiu da escola ali cambaleando, porque eu tô, tipo assim, gente, feito de trouxa até quando a gente já sabe quem era o carrancudo, sabe? Todo mundo ali manipulado e doido, um apontando pro outro, falando que o outro era o culpado. Todo mundo metendo balão no outro e matando um ao outro porque pensava que um e o outro era culpado. Parecendo eu lendo o livro do início ao fim aqui, falando que todo mundo era culpado, menos a pessoa que era culpada de verdade. Capítulo 41, assim como Kalila menciona aqui nesse capítulo, já que ela que é a foco da personagem, é como se fossem as cenas pós-créditos de um filme de slash. Fred foi culpado, junto com Glenda. Foram cremados e não foram velados. Kalila e a mãe dela, num estado ali horrível, tiveram que raspar o cabelo da Kalila, coitada. Sobrou só 2 dedos na mão dela. E ainda fizeram uma cirurgia no intestino da moça. Ai, gente, que dó. Eis que temos uma reviravolta aqui, porque Danilo, ele virou uma espécie de herói da cidade. Por ter sobrevivido, por ter impedido mais ações demoníacas de Fred, entre aspas. E estava ali fazendo coletivo de imprensa, sendo o novo filhinho da prefeita, entre aspas, adotivo, não é mesmo? Falando a todos ali para homenagear as vítimas daquele atentado horrível que aconteceu. Eis que aparentemente Kalila descobriu algo que vai espanar para a galera geral.
no momento em que Danilo vai fazer um discurso no Yuma para homenagear seus colegas que foram. Capítulo 42, gente, tô quase acabando. A gente tem aqui informação do passado, quando o Fred ainda estava vivo, tadinho do padrão injustiçado, não é mesmo? Eu julgando ele mal desde o momento que ele tirou foto sem camisa lá de frente ao espelho. Na verdade, ele era apenas um garoto perdido, tadinho dele, e agora está morto, como eu previa muito tempo atrás, porque é sobre isso, né? Filme de terror tem que ter tragédia. O casal não tem romance bem feito, não. Ninguém sai vivo nessa porra, todo mundo fica sozinho e triste. Entretanto, a gente vê então que o Fred descobriu que Danilo estava envolvido em algumas mortes, principalmente na questão do Caetano. Não foi Carrancuda que matou o Caetano, foi Danilo que fez aquilo com o seu antigo melhor amigo. E ainda foi Danilo que deu uma surra com o troféu em Sr. Rock. Pessoal, acabei de ler o último capítulo de Marcados, no caso oficialmente, o último capítulo 43, Kalila. Kalila disponibilizou o vídeo que ela encontrou de Danilo contando a real sobre todos os crimes que ele cometeu. E nós descobrimos que Danilo é a grande mente maligna por trás de tudo. Mesmo que serial killer fosse Carrancuda Glenda, foi ele que manipulou tudo para que Glenda se transformasse no que se transformou. Ele até mesmo foi capaz de cometer os crimes contra Glenda e contra Dado quando ainda era uma criança, e ter incriminado o tio de Kalila, que na fim das contas era uma pessoa inocente. Felizmente, né, Danilo foi preso. Entretanto, quando ele era menor de idade, há a possibilidade de ele ser liberado no ano seguinte com 18 anos. Mesmo cometendo toda essa série de crimes e toda essa manipulação por tudo o que aconteceu neste livro. Diante disso, eu falo pra vocês que fui feito de trouxa por Caio Rossan, mais do que fui feito de trouxa em todos os tipos de relações que eu tive quando eu baixava o Tinder. E não é algo ruim, é algo muito bom pra pessoas como eu que são apaixonadas por mistérios. Afinal de contas, não há nada pior do que descobrir qual é o plot twist antes do livro acabar, não é mesmo? Agora eu lerei o epílogo pra finalmente finalizar este livro, que se tornou um dos meus favoritos, com certeza. Netflix, para de lançar novas temporadas de Elite e transforma esse livro aqui numa série que com certeza vai te dar muito dinheiro. Vai por mim, esse mistério aqui é 1000 vezes melhor do que o mistério de pessoas que estão ali naquela série que já passou da hora de acabar. Epílogo, fim de Marcados. Um adendo que eu não falei na última parte desse vídeo foi que Kalila, a maior herdeira de todos os tempos, herdou primeiramente o dinheiro do seu pai, depois herdou o dinheiro do seu tio, avô, e agora se transformou na herdeira de nada mais nada menos do que a mãe de Fred. E aliás, não, né? A herdeira da diretora, se não me engano. Que afinal de contas ela virou dona do Wilma. Então foi da diretora, não da mãe do Fred. Viajei aqui. 3 heranças e nós aqui lutando pra conseguir pagar os boletos no fim do mês. Kalila sortuda, apesar de ter perdido vários deles e vários amigos, não é mesmo? Portanto, aqui nesse epílogo a gente descobre que Dona Cora, mãe de Kalila, decidiu por adotar Guga, filho de Marta, e depois da descrição dele nessa última vez, me faz pensar que ele é provavelmente o filho do doido psicopata serial killer Danilo. Afinal de contas, tem as mesmas tonalidades dos olhinhos às vezes dele, o que daria margem para um segundo livro. Será que vem aí? Com Kalila como diretora do Wilma, e o seu irmãozinho adotivo sendo uma criança filha de um psicopata? Gostei muito dessa experiência. O cachorro do vizinho também gostou bastante, pelo que vocês podem perceber. E foi uma jornada intensa. Num período momento aqui não. Quando eu cheguei na metade do livro e as coisas começaram a esquentar, eu não consegui parar de ler. Isso é uma coisa muito boa. Como eu disse pra vocês, ser feito de hoje até o final foi uma experiência muito legal. É um livro ali com questões bem interessantes. Eu achei muito bacana essa dinâmica de política, que muitas vezes me fez até esquecer da questão do serial killer que tava aí fazendo uma porrada de barbaridade com todo mundo. Porque essa parada de política dentro do colégio me instigou tanto que às vezes eu penso que um livro que teria somente essa parada da política e as consequências dessa juventude que nasceu e cresceu nesse meio da elite dessa cidade seria muito interessante de se ver isso por si próprio, porque as consequências que acabam gerando dessas intrigas políticas também deram umas merdas gigantescas, não é mesmo? Então eu vou deixar aparecendo aqui na tela os arrobas tanto da editora Rocket quanto também do autor Caio Rossan para você acompanhar aí a possibilidade de adquirir o seu exemplar. Vale muito a pena a leitura desse livro. Mistério Slasher baiano para vocês, indicados aqui nesse canal. Bora pra próxima leitura então, porque eu tô doido pra reagir mais um livro brazuca nacional e de terror, suspense e mistério com vocês. Fica por aqui, até o próximo.